E aí eles voltam, nesse momento, às conversas sobre sanções ao Alexandre. Vejam na página 26. O ministro Alexandre de Moraes adota táticas extrajudiciais que estão em claro conflito com a política pública dos Estados Unidos, conforme estabelecido pela ordem executiva 14.203, emitida pelo presidente Donald Trump no início desse mês. Essa ordem executiva se opõe à interferência judicial estrangeira, que busca impor jurisdição sobre entidades americanas sem o devido consentimento. Ao coagir o Rumble a nomear advogados no Brasil e ameaçá-la com penalidades caso não cumpra suas ordens, o ministro Moraes reproduz o mesmo tipo de conduta extraterritorial condenada pelo Executive Order 14203. Além disso, as suas ordens buscam um contorno tanto da decisão anterior do governo dos Estados Unidos, quanto os freios e contrapesos estabelecidos pelo MLAT e outros mecanismos internacionais, ameaçando a soberania das leis americanas e prejudicando a cooperação internacional. A ação que está dizendo não sou eu agora. Prestem atenção nessas aspas. Os paralelos entre as ações do Tribunal Penal Internacional condenadas pela Executive Order 14.203 e a conduta do ministro são notáveis. Ambos envolvem atores judiciais estrangeiros tentando impor jurisdição extraterritorial sobre indivíduos e entidades além do seu alcance legítimo e sem consentimento dos Estados Unidos. Assim como o EO 14.203 classifica as investigações e mandados de prisão do TPI contra cidadãos americanos como ilegítimos e uma ameaça à soberania, as ordens de censura do ministro Moraes tentam impor leis brasileiras e de censura sobre empresas sediadas nos Estados Unidos, violando a liberdade de expressão protegida constitucionalmente e ultrapassando os limites da autoridade judicial legítima. Prestem atenção, eu já expliquei que essa ordem executiva é a mesma que gerou sanções do Trump ao pessoal do Tribunal Penal Internacional. O que os advogados do Trump estão dizendo aqui na Corte Federal é que as ações do ministro Alexandre de Moraes são análogas. Nas palavras deles, atenção, senadores, pelo amor de Deus, dizem os advogados do Trump, as ordens do ministro Moraes seguem o mesmo padrão de abuso de autoridade. Está escrito aqui, abuso de autoridade. Abre 2 pontos. Ao mirar empresas sediadas nos Estados Unidos, como a Rumble e a Trump Media, suas ordens exigem remoção de conteúdo legalmente protegido, conteúdo que não viola as leis dos Estados Unidos. Assim como as ações do TPI descritas na EO 14203, as ações do ministro Moraes desconsideram a soberania dos Estados Unidos ao contornar os canais legais apropriados para citação e execução de tais ordens. Ele impõe unilateralmente decisões judiciais estrangeiras a empresas e atividades americanas que operam em plena conformidade com a lei dos Estados Unidos. A EO 14203 enfatiza que o abuso judicial estrangeiro não é apenas uma questão processual, mas uma ameaça substancial aos Estados Unidos. Ao tentar impor lei de censura estrangeira a uma empresa americana, as ações do ministro refletem os esforços do TPI para processar cidadãos dos Estados Unidos por condutas que ocorrem fora da sua jurisdição. Alexandre, você está compreendendo que existe agora em um Tribunal Federal americano a discussão de que suas ações se encaixam perfeitamente no contexto da ordem executiva 14203 emitida pelo Trump contra o juiz do Tribunal Penal Internacional? Está aí escrito. As ações não são ilegais, apenas, mas são um atentado contra os cidadãos americanos e a soberania dos Estados Unidos. O texto diz que as ações de Alexandre de Moraes são ameaça substancial aos Estados Unidos. Na página 28, eles continuam dizendo: as ações do ministro Moraes, se não forem contestadas, criariam um precedente perigoso, permitindo que tribunais estrangeiros imponham suas leis sobre as autoridades americanas. Isso representaria uma ameaça direta aos princípios fundamentais da soberania dos Estados Unidos, da liberdade de expressão e do livre debate público. E terminando esse capítulo, se aproximando do final do texto, eles citam uma das partes mais importantes de todas que eu marquei em azul aí na imagem. O que eles dizem? Por fim, as disposições da EO 1403, que impõem consequências concretas para atores estrangeiros que abusam de sua autoridade, fornecem um marco político para rejeitar a aplicabilidade das ordens de censura do ministro Moraes. A EO 14203 autoriza sanções, congelamentos de ativos e proibição de viagens contra funcionários do TPI responsável por tais condutas, deixando claro que os Estados Unidos consideram essas ações não apenas ilegítimas, mas também passíveis de medidas punitivas. Embora essa ação judicial não busque medidas semelhantes, única e exclusivamente porque não é o local para isso, os princípios articulados na EO 14203 reforçam o argumento dos autores de que as ordens do ministro Moraes são repugnantes à política pública dos Estados Unidos e devem ser declaradas inaplicáveis ao país. Entendedores entendam. Esse é o caminho. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, que senão...
Esse é o caminho. Não é mais o Paulo Figueiredo falando. Não é mais. Não teremos efeito. Eu já expliquei quem são as pessoas que assinam essa ação. E o que eles estão dizendo é que as ações do Alexandre, de novo, trazendo um paralelo com o TPI, vão deixar ele sujeito a possíveis sanções como congelamento de ativo, proibição de viagens, etc., exatamente como eu disse ontem. E não é congelamento de ativo nos Estados Unidos, congelamento de ativo no mundo inteiro. Nós ainda não chegamos nessa etapa de a gente conseguir uma ordem executiva envolvendo o Alexandre, mas nós estamos progredindo e caminhando cada vez mais.